Gente, hoje o nosso programa abre espaço para falar sobre um tema fundamental: a saúde do homem. Nós estamos no mês do Novembro Azul, que é uma campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e também, para incentivar aí para vasculhar outras doenças que afetam os homens. Ainda a gente sabe, existe muito tabu quando o assunto é cuidado e exames, sobre a saúde masculina. E justamente por isso que a gente precisa falar sobre esse tema que é muito importante. Para tirar todas as nossas dúvidas, a gente recebe o Dr. Gustavo Plentes, da Clínica Urocenter. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui e falar com você e com o público. Estamos até combinando aqui por conta do Novembro Azul. Vamos falar do Novembro Azul, dessa campanha, assim, como que você vê a importância dessa campanha? Você entende que a clínica fica mais movimentada, fomenta o movimento na clínica neste mês? Os homens realmente se incentivam nesse mês? Sem sombra de dúvidas. Nesse mês de novembro, a procura aumenta, a demanda aumenta. É muito importante, a gente falar desse mês para a gente, urologista, mas não conscientizar todos que não é só esse mês, A gente tem que cuidar da nossa saúde todo ano. E realmente há uma procura. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais conscientes, Estão cada vez mais procurando mais o atendimento. E essa quebra do tabu, Falar de urologista, de exames, e isso, na verdade, realmente, a gente vai conversar aqui, realmente é um tabu mesmo. Eu imagino, para fazer exame, gente, homem para se cuidar, para ir no médico, às vezes ele só vai quando sente alguma coisa, Com certeza. Não faz de forma preventiva, não se cuida. Então, claro que novembro é o mês que a gente lembra, incentiva isso, mas como o doutor falou, é para todos os meses, tá, gente? Doutor, quem que precisa fazer esse exame e a partir de qual idade? Ótima pergunta. Para a população, de uma forma geral, a gente começa o rastreamento, a prevenção do câncer de próstata, a partir de 50 anos. Claro que, assim, existe uma população especial, que é uma população que tem um fator de risco, Então, as principais fatores de risco é o paciente que é negro, e o paciente que tem um parente de primeiro grau com o câncer de próstata, o pai, o irmão. Isso aumenta um pouco a incidência da doença. Isso mudou? Eu achei que era 40 anos, eu até fiquei surpresa que é com 50 agora. Meu marido que está fazendo 40 anos hoje vai gostar de saber disso. Gostou, Gostou. Então, pela nossa Sociedade Brasileira de Urologia, a recomendação é essa, tá? Americana, europeia, isso que muda um pouquinho. Às vezes joga para 40 e 45. Mas pela nossa sociedade, nós recomendamos a partir dos 50 ou 45 com esses fatores de risco. Perfeito. Olha só, eu estou aqui sozinha, O Lucas não está aqui, mas esse meu amigo, mesmo trabalhando lá em Campos, ele se faz presente neste programa e ele mandou um videozinho pra gente com uma pergunta para você, doutor. Vamos ver? Oi, Ana, boa tarde para você que está em casa. Olha que inusitada a minha participação. Estou no teleférico aqui em Campos do Jordão, no Parque Tarundu, e a minha dúvida que eu quero participar do programa é a seguinte: qual exame que é definitivo? Porque eu sei que existem dois exames que eu me lembro aqui. O PSA, que é o de sangue, e também o exame de toque, que muitos homens têm vergonha, Tem muito preconceito. Qual que é aquele que é necessário fazer? Ótima pergunta, meu amigo, porque tem isso, O exame de toque realmente ainda é um tabu, Com certeza, tá? Mas realmente é o que o Lucas está um pouco informado aí do assunto, Realmente a gente faz o exame do PSA, e o exame de toque. Um complementa o outro, nenhum substitui o outro, tá? Claro que a gente tem inicialmente, às vezes, um exame de PSA que se aumenta e a gente já liga uma luz, um alerta, que nem sempre o PSA aumentado quer dizer que é um câncer de próstata, mas a gente já fica preocupado e a gente já precisa, com certeza, realizar o toque e, se for necessário, até alguns exames para fechar um diagnóstico, que geralmente é uma biópsia que a gente acaba fazendo. Vamos até deixar claro isso para o pessoal de casa que tem medo, que tem vergonha de fazer esse exame, Assim, esse exame de toque, ele só é feito se o PSA estiver alterado ou não? Ele sempre é feito também para essa investigação. E vamos falar um pouco desse exame também para os homens que estão assistindo a gente perder esse medo, essa vergonha, esse preconceito com esse exame, que é fundamental para a saúde, O exame de toque, ele é recomendado mesmo com PSA normal. Perfeito. Então, a recomendação é, uma vez por ano aí, procurar fazer o exame. Porque a maioria das vezes um câncer, ele aumenta o PSA. Mas existem alguns tipos de câncer que o PSA ele não aumenta. E a gente consegue fazer o diagnóstico através do toque, que a gente consegue palpar uma nodulação, um endurecimento da glândula. Então, o toque ainda é fundamental. E assim, eu acho que é um tabu, é um exame simples, um exame rápido, não dura segundos,
a gente usa anestésico, é praticamente indolor, eu acho que tem anestésico? Tem anestésico, um gel anestésico que lubrifica e a gente também consegue fazer uma anestesia local ali. E que fique claro, gente, o doutor ele faz isso, né? Assim, isso para ele é tão natural de fazer, então homens percam o medo e saibam da importância de realizar esse exame para a saúde de vocês, tá bom? Doutor, quais os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Então, essa pergunta é bem legal, porque assim, a questão de fator de risco é o que eu conversei com você, em relação principalmente à história familiar, né? Parente de primeiro grau, o pai, o irmão, e a questão do negro, infelizmente está aí. Claro que assim, dentre eles também tem a questão do sedentarismo, da obesidade, que todas essas doenças são doenças que são oncogênicas, né? Que não só no câncer de próstata, mas também para outros tipos de câncer também prejudica bastante. Então, a gente tem um estilo de vida legal, saudável, uma atividade física, uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, tudo isso influencia numa saúde geral. A gente sempre fala da importância disso aqui no programa, né? De se alimentar bem, de fazer exercício físico. E olha, quero agradecer as participações que já estão chegando pra gente. Por favor, me façam companhia hoje, mandem suas perguntinhas. Vamos colocar uma na tela já, Gustavo? É a participação da Raquel. Boa tarde, Ana Flávia, tudo bem? Tenho uma pergunta. Pelo exame de sangue, realmente dá para saber se existe alguma alteração na próstata? Obrigada, viu, Raquel, pela sua participação. É o exame do PSA que a gente acabou de falar, né, doutor? O exame do PSA, ele realmente, quando ele aumenta, a gente tem algumas coisas que a gente começa a matutar na nossa mente que pode estar acontecendo. Nem todo aumento do PSA sugere um câncer de próstata, mas a gente já fica com uma lanterna ligada. O aumento do PSA ele pode ocorrer numa inflamação, numa infecção urinária, numa prostatite, uma inflamação da próstata. Pode acontecer uma coleta do exame de uma forma inadequada, que a gente recomenda pelo menos de 2 a 3 dias você não andar de bicicleta, não andar de moto, cavalo, não praticar um exercício tão intenso, que tudo isso, a questão sexual, a abstinência sexual de 2 a 3 dias, masturbação ou qualquer outra coisa que seja, para não alterar, que isso pode alterar, pode dar um falso positivo aí no exame, pensando no caso do câncer. Então, nem todo PSA aumentado é um câncer, mas a gente já fica com uma luz alerta aí, né? Perfeito. Fica aí também a importância de você fazer o preparo ideal para realizar o exame, para que você não se assuste depois, tá, gente? Então, se vocês tiverem com alguma dúvida também, mandem aqui suas dúvidas, manda sua participação. Eu quero deixar o Instagram da clínica, da Urocenter, para vocês. A indicação, se você está com alguma dúvida, tem um irmão, um pai, um tio que quer se cuidar, aqui no Instagram tem muito conteúdo legal sobre isso e sobre outras questões também, tá? Pedra nos rins, a vasectomia, tudo que envolve aí a saúde masculina, a gente indica a Urocenter para vocês. Já segue lá, que lá tem os urologistas, toda uma equipe especializada para responder vocês, tá bom? No próximo bloco a gente volta com esse assunto, é rapidinho, também tem fofoca, a gente vai para um break e já volta. De volta agora para o nosso assunto de hoje, vamos ver o resultado parcial da nossa enquete, como é que tá? Qual será que foi a votação de vocês? Ana, chegou a hora de saber se o pessoal vai ao médico regularmente ou se é igual a maioria dos homens do Brasil que não vão só quando sentem aquela dor. 100% dizendo que por enquanto que sim. Olha, gostei desse resultado, hein? 100% dizendo que vai ao médico regularmente, fiquei feliz, tá bom? Agora você faz companhia pra mim também, mande sua pergunta, sua questão, sua dúvida, um questionamento aqui, me fala como foi com o seu marido para fazer esse exame, com o seu irmão, com o seu pai, de repente, se teve algum preconceito, manda que a gente quer saber aqui o seu testemunho pra gente e não esquece de usar a hashtag falando nisso, tá? Com a hashtag falando nisso, você concorre a esses 2 ingressos pro Cinema 1, que a gente sorteia no último bloco, tá? E tem perguntinha pro doutor direto do Açaí Colinas, vamos ver. Aqui no Açaí Colinas, conversando com José Donizete sobre Novembro Azul. Muito importante para a saúde dos homens, né, José Donizete? Sim, faço os exames todinho, graças a Deus. Ando uma vez por ano, eu faço esse exame completo. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Todo ano eu faço, tenho convênio meu, faço pelo convênio. Tá? Você sabe quais são os exames que são realmente importantes, que a gente precisa fazer? O importante é comigo é o exame de coração, o exame de próstata, que é um dos principais que a gente faz, e o resto o que o médico pedir a gente faz, né? Mas o de próstata e o de coração é o principal. Pensando então em Novembro Azul, na próstata, quais exames necessários para a gente ter a segurança? Tem o PSA, né? O exame de toque que a gente já falou. Inclusive, acho que é até legal a gente falar de outras doenças também, outros exames que os homens podem fazer, né, para se cuidar. Com certeza. O homem, né, a gente já sabe que às vezes não vai com tanta frequência. E quando vem procurar o urologista, a gente é habituado também
a solicitar um exame geral, né? Um hemograma, glicemia, colesterol, aferir pressão. Então, assim, não só a parte do PSA, do câncer, mas também uma saúde em contexto global. Então, a gente acaba tendo essa função generalista e muitas vezes a gente acaba até tendo muita surpresa em relação a isso. Então, é claro que a gente foca aí no PSA, no câncer, tudo, na verdade o câncer, quando a gente descobre em uma fase muito precoce, a gente cura em mais de 90% das vezes. Sim, a importância de descobrir cedo, por isso né? que a gente foca tanto nisso, mas o atendimento é generalizado, global, contando com tudo, né, na saúde em geral. Homens, então se cuidem, e as mulheres que estão ao lado desses homens, por favor, incentive-os também para fazer também os exames. A gente falou dos exames quais fazer, mas e a frequência? É uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 5 anos? Qual que é o ideal para os homens procurarem esses exames preventivos? A prevenção, quando tudo corre bem, geralmente a gente orienta uma vez por ano. Claro que assim, a gente tem alguns casos especiais. Às vezes o exame de PSA está no limite e a gente precisa ter um acompanhamento um pouco mais de perto, então a gente às vezes acaba antecipando a cada 6 meses ou até a cada 3 meses, dependendo. Então a gente vai de acordo com o nosso tete-a-tete durante o atendimento. Tá? Perfeito. Doutor, quais sinais de alerta podem indicar que algo não vai bem com a próstata? Assim, existe algum sintoma inicial, uma dorzinha no local, não sei, alguma dor em algum lugar do corpo que indica algum problema com a próstata ou não? Em relação ao câncer de próstata, na fase inicial é assintomático, não causa nenhum sintoma. Tá. Por isso da importância do rastreamento, né, do acompanhamento anualmente com o urologista. Claro que assim, a próstata, com a idade, ela pode ir aumentando e ela vai aumentando. Alguns pacientes, raras exceções, ela não aumenta. E quando a próstata aumenta, ela começa a causar sintomas relacionados à urina, ao trato urinário. Então a gente tem uma diminuição do jato da urina, a gente tem uma urina mais picada, acaba levantando com uma frequência maior durante a noite, tem uma certa urgência às vezes, não consegue segurar, tem que ir rápido ao banheiro. Então, a maioria das vezes, quando a gente tem sintomas, está relacionado à hiperplasia da próstata, a próstata aumentada. Pode estar relacionado ao câncer, mas aí já é uma fase que a gente ainda não quer pegar, né? É uma fase que então, assim, qualquer sintomas, é interessante procurar mesmo o atendimento, né? Perfeito. E se você quer procurar um atendimento, eu vou indicar para vocês a clínica Urocenter, tá bom, gente? Lá no Instagram, você entra em contato, tem aqui no Linktree o WhatsApp, o link do WhatsApp para você entrar em contato direto, agendar uma consulta. Tem uma equipe lá especializada para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Sobre o câncer de próstata, sobre pedra no rim, sobre vasectomia, qualquer questão da saúde masculina, vocês entram em contato com a clínica Urocenter, tá bom? Que fica ali na rua Marcondes Salgado, 28, aqui em São José dos Campos. E daqui a pouco a gente volta com mais desse assunto. E vamos voltar para o nosso assunto de hoje, com o resultado final da nossa enquete, Gustavo. Será que mudou alguma coisa aí? Como é que ficou? Ana, vamos ver se o pessoal de casa vai ao médico regularmente. Hashtag sim ou hashtag não, se respondeu aí em casa. 85% dizendo que sim, Ana. Olha, 14,3% dizendo que não, estão sendo sinceros. Espero que esse programa ajude aí a isso mudar, porque eu estava orgulhosa da resposta 100%, tá, minha gente? Mas claro que eu quero que vocês sejam honestos comigo. Não dá mais tempo de votar na enquete, mas dá tempo de participar, mandar uma dúvida aqui pro doutor, contar como é que foi esses exames da saúde masculina aí na sua casa, na sua família. Me conta, tá bom? Não esquece da hashtag Falando Nisso, que dá tempo ainda de mandar a sua participação com a hashtag Falando Nisso para esse número aqui, que é o 997-167989, com a hashtag Falando Nisso, tudo juntinho, para concorrer a esses 2 ingressos do cinema que eu sorteio no próximo bloco, no final do programa, tá bom? E vamos ver perguntinha direto do Açaí Colinas, pro doutor Gustavo, que está aqui comigo da Urocenter. Direto do Açaí Colinas com o Roberto. Roberto, pensando na saúde dos homens, Novembro Azul, você já foi no médico para pensar um pouquinho sobre a sua saúde? Já, com certeza, né? É importante a gente fazer visitas periódicas para você estar monitorando a saúde, né? Você lembra qual que foi a idade? Isso que eu ia perguntar, a idade. Você roubou as palavras da minha boca. Você sabe qual que é a idade certa para começar a ir já procurar essa ajuda? Com relação Novembro Azul, câncer de próstata. A partir de 45 anos até 50 anos é importante a visita periódica, né, ao médico especialista para monitorar, acompanhar a saúde, né, do homem. É muito importante, né? Vamos pensar se é essa idade mesmo? Tá certo? A partir dos 45 é uma boa idade? É isso mesmo, vamos reforçar que eu até aprendi hoje que era 50 anos, né, doutor? Então, na verdade, assim, para a saúde não tem idade, né?
Qualquer dúvida, qualquer idade que seja, a gente está à disposição para procura, para acompanhamento, até na saúde do homem principalmente, né? Na mulher ainda tem os marcos, né? Vira mocinha, tem a menstruação, tudo. E aí tem o hábito de procurar mais cedo, o exame preventivo é mais cedo. Então, não tem a idade correta para a saúde geral, mas realmente, pela nossa sociedade, em relação ao rastreamento de câncer de próstata, 45, né, e 50 anos. Tá? Perfeito. A gente falou muito sobre a prevenção, sobre os exames, mas e os tratamentos? Depois que alguma coisa, né, se descobre ali, quais são os tratamentos que existem, doutor? Sim, o tratamento para o câncer de próstata especificamente, existem duas formas da gente tentar fazer a cura da doença, né? Uma das formas é através de cirurgia e a outra forma é através de radioterapia, tá? As pessoas perguntam sobre químio, não. No câncer de próstata, especificamente para tentar curar, a gente faz ou a cirurgia ou a radioterapia. Hoje em dia, né, a gente tem o avanço da medicina, né? Então a gente tem as tecnologias mais modernas, a plataforma de robô que está aí, que todo mundo conhece, inclusive temos aqui em São José dos Campos, né? Ajudou bastante a procura do Vale do Paraíba para a gente aqui. E a gente tem uma melhor qualidade de cirurgia, menores complicações de pós-operatório, uma recuperação do paciente muito rápido. A gente opera, às vezes, um câncer num dia, a gente consegue dar alta no dia seguinte. E assim, fora as outras preocupações, né, que é relacionado à impotência sexual, à incontinência urinária, tudo isso a plataforma ela dá uma segurança muito maior, melhora muito a estatística relacionada a essas consequências cirúrgicas. Então, a gente está cada vez tratando melhor os nossos pacientes. Que legal, evoluindo sempre. Evoluindo né? sempre. Vamos chamar uma participação de vocês aí de casa, que eu estou feliz que vocês estão mandando, continuem participando. Gustavo, o que a gente tem aí? Silvia Lima, de Santo Antônio do Pinhal, participou com a gente e mandou: boa tarde, o meu esposo trata todo ano. Ele pode ter câncer? E aí, doutor? Será que pode ter? É uma coisa genética que você falou que tem mais preocupação quando algum pai, alguma coisa, alguém na família teve, né? Sim, com certeza. Na verdade, o câncer, infelizmente, a gente não tem nada que a gente saiba que causa o câncer de próstata. Então, realmente, ele pode ter câncer. Por isso que é importante ele estar fazendo o rastreamento anual. E, assim, a questão não é só poder ter o câncer. A gente sabe, fazendo o rastreamento, a gente vai descobrir o câncer numa fase inicial, que aí é o que a gente procura, né? Que a gente tem uma chance muito grande de conseguir ter a cura do paciente numa fase inicial. A gente não gosta de pegar um paciente que não acompanha ou de repente faz um exame que está muito alterado e a gente vai lá e a gente, não só o paciente, mas a gente também se sente meio culpado em relação a isso. Sim, né? queria ter tratado Queria ter antes e ele também não ajudado. foi, né? Enfim. Então. Inclusive a Vicky mandou pra gente uma participação interessante em relação a isso. Vamos ver, Gustavo. Boa tarde, querida. Hashtag sim, precisamos nos cuidar sempre. Os homens, eles são menos preocupados ou preguiçosos? Doutor, o que você acha disso? Inclusive sendo homem, né, consultando ali, né, atendendo os homens, que a gente falou muito sobre isso. Os homens só procuram médicos quando sentem alguma coisa, quando já está num outro estágio. O que você acha? Que eles são mais preocupados ou até mais medrosos, né? Tem gente que fala, eu não quero nem procurar porque quem procura acha. Tem isso também, né? Com certeza. Eu acho que tem associação das duas coisas aí, na minha opinião, né? A gente pensa que é um homem, principalmente, né? Um super-herói, nunca vou ficar doente, minha saúde está boa, não estou sentindo nada. E para isso não tem, como eu falei, não tem sintoma. Então, realmente é um rastreamento. E eu acho que a cultura, né? Da parte, igual a gente conversou, a mulher já está mais embutida nesse sistema, né? Já começa as coisas mais cedo. Né? Então, e a gente, o homem, acaba ficando um pouco para trás nessa cultura. Graças a Deus a gente está com a mídia, com internet, com televisão, com tudo para fazer essa campanha e cada vez aumentar mais a procura, né? Para ter um tratamento que a gente consiga realmente ajudar aí, né? Perfeito. Além desse rastreamento todo que deve se fazer, existe alguma prevenção que a gente pode, né? Que os homens, a gente falou de bons hábitos, mas tem alguma forma de prevenir além do rastreamento? Sim. A prevenção para o câncer de próstata, a gente ainda não tem nenhum estudo que fala que a gente consiga prevenir o câncer. Mas a gente sabe que a gente ter uma boa vida, né, uma vida saudável, com as práticas de atividade física, uma boa alimentação, tudo isso melhora muito a nossa saúde num contexto geral, inclusive também para o câncer de próstata, né? Perfeito. Vamos chamar mais uma participação, Gustavo?
E o José Antônio, boa tarde, doutor. Tenho 60 anos, faço exames preventivos uma vez ao ano, mas nunca foi pedido os exames de toque. Isso depende muito do profissional de saúde? Boa pergunta, José Antônio. Será que tem doutor que só pede dependendo do PSA e não pede? Enfim, ele nunca fez, né? Com 60. Já devia ter feito? Com certeza já deveria ter feito. Assim, acaba que a medicina a gente precisa seguir o que é protocolado, né? E o protocolo realmente é ainda realizar o exame de PSA e o toque para o câncer de próstata. As pessoas às vezes falam, e o ultrassom, algum outro exame de imagem. Para rastreamento do câncer de próstata, os exames iniciais são esses, tá? E eu acho que ele já deveria realmente ter realizado o exame de toque. E, igual eu falei, tem uma porcentagem que é baixa, mas existe a possibilidade da gente fazer o diagnóstico através do toque. Eu já tive essa experiência e, inclusive, é importante que às vezes um PSA baixo, um toque alterado, um câncer, às vezes até pode ser um câncer até mais agressivo. Então, acho que realmente é importante realizar o seu exame de toque. É importante estar em acompanhamento com o teu urologista, né? Para ele acompanhar de perto o exame, que assim, não é só avaliar o resultado do exame, é avaliar o segmento desse exame. O PSA, às vezes, ele está baixinho, então o paciente está com meio de PSA. Chega no ano que vem, ele está com 3. Então, de meio para 3, o normal é até 4. Mas ele está abaixo do normal? Tá. Mas ele subiu um valor considerável num período pequeno. Então, assim, existem algumas formas também da gente suspeitar fazendo esse acompanhamento. Doutor, mês passado a gente falou do Outubro Rosa, né, do câncer de mama, e agora a gente está falando do Novembro Azul, e a gente falou também não só do diagnóstico precoce, mas de como algumas mulheres tinham precocemente também descoberto com menos idade. Isso acontece com homens? Tem homens que são mais novos, que podem descobrir aí um câncer de próstata com 30 anos? Isso acontece também com os homens? É muito raro, é bem difícil, mas com certeza acontece. E assim, o câncer, às vezes, quando vem muito precoce, a gente sabe que às vezes é uma doença até um pouco mais grave, mais agressiva, né? Então, acontece, estatisticamente é muito pequeno, até por isso que a gente coloca essa idade. Isso daí, na verdade, da idade, ela não é uma coisa engessada, né? Sim. A gente pode pedir um exame antes, com certeza, mas é que estatisticamente falando, é através dessa idade que aumenta a incidência. Sim. Então, a gente acaba focando mais através dessa idade. Mas não necessariamente não podemos deixar de realizar um exame antes, às vezes, principalmente com esse histórico familiar, o paciente que é negro, que a etnia conta bastante também. Então, acho que é importante. Perfeito, gente. Ó, eu vou deixar mais uma vez o Instagram da clínica para vocês, Clínica Urocenter, tá bom? Para quem tem alguma dúvida, eu tô amando a participação de vocês, ainda dá tempo de mandar mais participação, que no próximo bloco eu vou voltar com as participações de vocês, com as dúvidas de vocês, mas caso não dê tempo de falar aqui no programa, vocês têm a Clínica Urocenter para entrar em contato, no Linktree aqui tem o contato do WhatsApp, onde você agenda a sua consulta, entra em contato com a equipe, qualquer questão da saúde masculina que você tenha, ou você mulher que está me assistindo, que tem um irmão, um amigo, um pai que precisa aí de uma consulta, que precisa de pesquisar, fazer os exames preventivos, a gente indica a Clínica Urocenter, tá bom? E daqui a pouco a gente volta com mais sobre esse assunto, de maneira muito especial, junto ao nosso programa sobre o Novembro Azul. O Grupo Band Vale preparou um encontro de conscientização junto aos colaboradores da empresa. A gente vai para lá agora, ao vivo, com o meu querido Cláudio Nicolini. Boa tarde. O que vocês estão preparando aí pra gente, Nicolini? Me conte tudo. Tudo bem, Ana? Uma ótima tarde para você, aos amigos do Falando Nisso. É sempre bom demais voltar a esse programa e por uma causa nobre. A gente está aqui com boa parte do time da Band para falar de Novembro Azul. Eu estou com o Marcel Pereira, que é o nosso diretor executivo aqui. Marcel, boa tarde. Explica para o pessoal de casa essa iniciativa que a Band tomou de reunir os profissionais e falar e conscientizar sobre o Novembro Azul. Não só da importância, não só essa, né? Já teve outras, como Setembro Amarelo, que foi da saúde emocional, Outubro Rosa e agora Novembro Azul. É importante, Nicola, porque somente o homem ele é muito preconceituoso. Né? A gente não tem o hábito de ir no médico sempre, muito menos para fazer o exame. Então, você tem que conscientizar, principalmente aqui no pessoal aqui, o pessoal de casa, a importância o exame não elimina só o exame médico, tem que ter o exame do toque também. Então, essa é a importância. A gente tem esse trabalho já de outras coisas também na Band, faz parte
da Band. A gente está mostrando aqui o pessoal todo reunido aqui na sala e também um café especial. Vai ter também um profissional de saúde falando da importância da prevenção, né, Marcelo? O doutor Gustavo está falando nisso, depois ele vem para cá falar com o pessoal, para mostrar a importância, tem que conscientizar mesmo, e daqui a pouco ele está aqui, né? Que bom. Obrigado, Marcel. Tá aí, a equipe está reunida para falar de Novembro Azul, a conscientização sobre a precaução do câncer de próstata é importantíssimo, porque todo mundo quer qualidade de vida e quer viver muito para trabalhar na Band e para assistir o Falando Nisso. A gente volta com você, Ana. Valeu. Obrigada, Nicoline. Amei ver todos de azul, todos lutando por essa causa. Inclusive, uma iniciativa muito legal aqui da Band Vale. Tá de azul aí também, porque tá todo mundo combinando. Eu amei, obrigada pelas informações e é muito importante realmente essa iniciativa, viu? Agora, continuando o nosso assunto do dia, a gente vai voltar com as participações de vocês. Gustavo, o que a gente tem na tela? Perguntinha da Sara Andrade. Oi, meu nome é Sara. Meu marido nunca teve problemas para realizar os exames e disse ser bem tranquilo. Qual que é a melhor maneira de outras mulheres conscientizarem seus maridos sobre esse tema? Obrigada, Sara, pela sua participação. Um beijo. E verdade, como a gente incentiva quem está do lado a ajudar também? Sim, o apoio da mulher, né, é muito importante, Sim. tá? E a gente até, em grande parte das vezes, o homem ele vai acompanhado da mulher em consulta. Uhum. Então, eu acho que isso já existe, né? Já tem essa... Às vezes, até o paciente brinca, minha esposa que já agendou, Isso. eu nem estava sabendo. Então, assim, o papel da mulher é fundamental mesmo. E eu brinco com os pacientes, eu gosto que a mulher vá junto, porque, assim... complementa as dúvidas, ajuda a ter uma melhor anamnese, colher melhor os dados. A mulher tem esse papel também de falar quando o homem está com um pouco de vergonha ou não falou o que sentiu, porque um dia reclamou com a mulher, mas chegou na hora do médico, não soube falar aquilo, e a mulher fala, ele sentiu isso, Sim. ele teve aquilo, e eu mandei ele vir. Tem esse papel do cuidado também, né? Com certeza, é uma forma de mostrar o amor, né? Que sente Exato. pelo companheiro, Sim, porque com você certeza. está preocupado com ele, está levando para o cuidado, né? Para a prevenção, acho que é fundamental. Perfeito. O que mais a gente tem aí, Gustavo? Da Helena Santos. Boa tarde. Quem tem problema de próstata, a bebida altera alguma coisa? A gente falou aqui dos bons hábitos, né? Os hábitos saudáveis. Beber é ruim, porque beber de bebida alcoólica não é nada saudável, né, gente? Mas e para a próstata? Sim. Em relação ao câncer, teoricamente, não. Mas em relação a quem tem uma próstata aumentada, né? Inchada, hiperplasia, com certeza. Porque a bebida acaba tendo uma ação diurética. Então, se o paciente já urina com uma frequência aumentada, então, principalmente falando da nossa bebida aqui na cerveja, né? Então, acaba que o paciente acaba aumentando muito a frequência urinária, dependendo do caso, tem até risco de retenção. Às vezes o cara tem uma inflamação, uma prostatite por causa do álcool e ali ele trava a urina. E aí, então, assim, falando no câncer, não. Mas falando no aumento, que é mais comum até, o aumento da próstata com a idade, eu acho que o álcool é álcool, né? Tem que ser com moderação. Exatamente. Evitar o máximo possível, se for, né, para quem conseguir não utilizar, é melhor, né? Tá certo. O que mais que a gente tem, Gustavo? A Virgínia Bonatti perguntou assim, boa tarde, uma PSA que subiu de 5,3 para 7,8 em 2 meses, é preocupante? E aí, esses números são Sim. preocupantes ou normais? Primeiro que o PSA inicial já é um PSA um pouco mais alto, 5,3. A gente fala que o limite ali é 4 a partir de 60 anos. Abaixo de 60 anos a gente até coloca 2,5. Mas a partir de 60, que é a maioria dos pacientes, acima de 5 já é um PSA aumentado. Se ele repetiu e aumentou, com certeza é preocupante, tá? Lembrando que nem todo PSA aumentado é igual a câncer. Então, mas a gente tem uns 2 exames, um sequencial do outro, uma repetição em 2 meses, tem que ficar atento, tem que fazer o exame de toque, tem que procurar o sorologista para melhor esclarecimento desse exame. Tá certo, marque sua consulta, viu? Mais participação, Gustavo? Do Alessandro Kavic, fiz o controle com exames de toque ultimamente há uns 3 anos. Tenho feito apenas o PSA. Tem algum problema? E aí, doutor? Tudo bem ficar 3 anos sem fazer o exame de toque? É um exame polêmico, é uma coisa polêmica, né? Aham. Não um exame, mas é um assunto, o toque eu acho que é o principal aí, né? A recomendação é anual, tá? Então eu acho que realmente o toque feito anualmente dá uma segurança maior para o paciente e para o médico. Perfeito. Quando você tem um acompanhamento, você é um paciente, às vezes você já conhece, você já fez um exame de toque, dependendo do caso, às vezes a gente falha um ano,
não é o ideal, mas a gente acaba, como a gente tem um acompanhamento bem próximo, a gente acaba conseguindo ter isso daí, mas não é o recomendado. O ideal é fazer anualmente o seu PSA. Olha, eu espero muito que esse programa tenha servido de alerta aí para você se cuidar mais em casa, tá, minha gente? As famílias, as esposas que estão aí, incentivem seus maridos, seus filhos, seus pais, seus irmãos a procurarem um médico. Então, a gente quer indicar aqui, vou espelhar para vocês, a clínica Urocenter, tá bom? Para vocês agendarem a consulta de vocês, tem aqui um Linktree, ó, debaixo do endereço, tem um Linktree onde você consegue acessar o WhatsApp diretamente, entrar em contato com a clínica, com a equipe especialista. Então, se sua dúvida não apareceu aqui no nosso programa, entre em contato com eles, tire suas dúvidas, nunca é tarde também. Aliás, não deixe ser tarde para procurar ajuda, para fazer um exame preventivo, para rastrear aí algum possível problema. A gente torce para que não, mas fica a nossa dica, Clínica Urocenter. Doutor, eu quero muito agradecer a sua participação, foi muito legal, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Vi minha terra Aparecida ali, passando, você é de lá, que legal. Nasci em Aparecida, e um abraço a todos de lá e a todos os telespectadores. Legal, a gente agradece muito.